próximo Pedro Lara, que é cientista de dados na IBM e também é Google Developer Expert de AI, que vai trazer para a gente uma outra perspectiva de fine tuning, agora pensando no mundo de RAG, de recuperação de informação. Então, Pedro, bem-vindo, o palco é seu. Amém, obrigado. Aí. Oi, pessoal, boa tarde. Sei que nós estamos aqui pós-almoço, né? Não é muito fácil esse momento de retorno, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir aqui sair com um resultado produtivo também no uso de gema. Dessa vez, tentando, e eu não sei se eu fui muito audacioso ao colocar essa foto, mas tentando um pouco mostrar uma alternativa ao RAG em ambientes que você tem uma base de documentação muito grande. E a gente vai ver como que a gente consegue fazer isso provando um paper, que é relativamente novo no mercado, mas fazendo um fine-tuning também, usando o LoRa, a mesma coisa que o Pedro já falou mais cedo, mas para trazer um contexto melhor do que você fazer o RAG, como a gente comumente fazia nas empresas nos últimos tempos, eventualmente até usando outras técnicas de RAG, como Raptor, etc., GraphRag, etc. A gente vai trazer uma abordagem que passa no fine-tuning, mas que é relativamente simples. A grande engenhosidade é que vem em usar o JAX como a nosso back-end para poder fazer os cálculos matemáticos e entregar o modelo fine-tunado para a gente, e vem também na estratégia com que a gente aborda um corpus muito grande de documentos. Então, como que a gente consegue trazer uma solução a um nível enterprise da vida que traga valor no final? Porque nem sempre o RAG é a melhor alternativa. A gente pode pegar aí um corpo de documento muito grande, a gente vai fazer o split desse documento, vai dividir em chunk, vai embedar, vai colocar no nosso VectorDB, mas nada garante que esses pedaços de chunk que vão ser retornados realmente fazem sentido para o nosso uso. Às vezes sim, às vezes não. E aí existem várias outras coisas que a gente aprendeu para resolver esse problema, como fazer um re-rank, ou então aplicar uma outra técnica, colocar um metadado diferente que a gente pudesse filtrar também. Mas existem casos onde isso bate num limite e a gente precisa partir para um fine-tuning, que é relativamente simples. Se bem feito, se bem estruturado, grande parte do sucesso de um modelo vem dos dados que a gente tem para usar no processo de treinamento. Então, a gente vai aprender hoje como que a gente faz isso de uma maneira eficiente, usando o Gema como o nosso modelo principal, onde a gente vai trabalhar em cima, Então, um pouquinho sobre mim, eu sou o Pedro, sou engenheiro de dados sênior na IBM, sou GDE em Cloud AI, sou palestrante, tenho certificação em Inteligência Artificial e Machine Learning pela Universidade do Texas em Austin, adoro viajar, sou cristão, sou casado e o meu título mais recente é que eu sou pai da Clara, que vai nascer dia 6, permitindo Deus, Então, hoje a gente vai abordar esse paper aqui, que é MEMO, que significa Memory Model. Então, ele vai mostrar para a gente como que a gente vai substituir o RAG, através da inserção de um modelo menor, que vai atuar como o nosso modelo de memória, que vai se comunicar com o nosso modelo principal. Então, a gente vai falar de um sistema aqui que tem uma LLM mais poderosa, que consulta, ao invés de um VectorDB, um outro modelo, que foi fine-tunado através dos nossos dados corporativos. Isso aqui é muito bom para indústrias como ESG, financeiro, ou outras indústrias que tenham muita documentação, muita coisa que a gente precisa trazer para dentro da LLM, É claro que, se você está lidando com um dado que vai ter uma volatilidade muito grande, às vezes essa não é a melhor alternativa. Às vezes você vai colocar no System Prompt ou vai colocar num RAG tradicional. Mas se você tem uma grande quantidade de dados, uma maneira com que você faz as coisas dentro dessa empresa que se repete muito, que é muito extensa, essa vai ser uma alternativa que vai ser bastante interessante. E esse paper ele aborda algumas coisas. A primeira coisa pensa que você tem um corpus de documento gigantesco e você vai precisar começar a trabalhar esse corpus para ter, no final, pares de perguntas e respostas que façam sentido para a sua base de documentos, que você tem. Pode ser ela, o que é que seja. A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para esses documentos e extrair fatos dele, segundo o que o paper vai dizer. Então, a gente vai olhar para essas bases de dados, para esses textos, e extrair o que é fato, o que é real, o que aconteceu, o que a gente tem dado para provar. Depois que a gente faz essa extração de fatos, a gente vai passar de novo por esses pares que a gente gerou e vai ver se eles são completos. Se eu não preciso de contexto para responder aquela pergunta que eu gerei. Se eu não precisar, ótimo. Se eu precisar, eu vou reescrever essa pergunta de modo
com que eu consiga ter todo o contexto para respondê-la nela mesma. Depois disso, a gente vai verificar se a gente tem, de fato, o cruzamento entre coisas e contextos diferentes dentro do meu mesmo corpus. E o quarto ponto ali, que é o Entity Surfacing, a gente vai gerar perguntas relacionadas a entidades. Então, se você tem diferentes entidades no seu corpus principal, a gente vai gerar também pares que vão cobrir esse contexto. O objetivo aqui é cobrir todas as áreas, as laterais de todo o nosso contexto da empresa que você está trabalhando, ou que você está querendo trabalhar nos seus dados ali dentro, para que o nosso fine tuning seja completo. Então, ele vai trazer essa abordagem para que a gente faça isso da maneira mais completa possível. É isso que o paper aborda, como está o print aqui. Então, a gente tem primeiro o nosso objetivo, que é o target, lá em cima, a gente faz a extração dos fatos, a gente consolida esses fatos, a gente verifica e faz reescrita, caso seja necessário, pega as entidades também presentes ali dentro e faz uma análise também cross-documentação para garantir que você não vai ter uma pergunta que não cubra algo que esteja em outro documento do seu corpus ali dentro. E aí, no final do dia, a gente tem isso aqui, uma pergunta que é feita para o seu sistema agêntico, e aqui está bem simples, um modelo executivo, que pode ser um Gemini da vida, mais caro, e ele vai ter um protocolo multiturno aqui que vai consultar o nosso modelo de memória menor aqui dentro, que vai ser o alvo do nosso fine tuning. E aqui ele vai abordar algumas coisas, como, por exemplo, ela fez essa pergunta, quem é Linda to Earl, não sei o que isso quer dizer, mas ela fez essa pergunta ali dentro. E a gente vai, ali em cima, no primeiro estágio, destrinchar essa pergunta. Então, se for uma coisa muito complexa, a gente vai dividir em 3 subqueries, por exemplo, e vai perguntar ao nosso modelo de memória essas 3 subqueries. Pega esse resultado e retorna de novo para o modelo principal. E aí ele vai fazer essa elaboração e retornar para a gente a resposta. Isso, no modelo tradicional, você perguntaria essa query, você embedaria essa query e perguntaria para o seu VectorDB, né? No modelo de RAG tradicional. Aqui a gente pergunta para esse modelo. Então, uma das coisas principais que a gente vai usar hoje aqui é o JAX, e o JAX é uma lib extremamente legal, que o Google desenvolveu também. Uma das coisas que eles têm ali dentro é o Just-in-Time Compilation, então Python que é interpretado, eles conseguem fazer o Python ser compilado, e isso é muito mais rápido, torna a aplicação disso para rodar numa TPU infinitamente mais fácil, até para você replicar também e escalar. Tem o Autograd, que também foi desenvolvido originalmente de uma equipe que saiu do Google também, então pensa que é uma junção de 2 coisas excelentes, igual o XLA ali embaixo. Então, o Autograd vai fornecer para a gente o gradiente de qualquer função que a gente queira. Vai ter um exemplinho aqui que eu vou dar dessas 3 coisas, que eu já vou passar. Mas, então, o Autograd consegue trazer para a gente o gradiente que a gente vai usar para fazer um tanto de cálculos matemáticos, inclusive um dos mais famosos, que é calcular o loss que a gente tem em cada fase do treinamento que a gente faz. E a gente tem esse XLA aqui, Accelerated Linear Algebra, que você pensa no NumPy do Python, mas com algumas limitações. E essas limitações são o que fazem o processo ser infinitamente mais rápido. Então, você tem array imutável, você tem algumas regras ali que tornam muito mais fáceis de você fazer essa distribuição e alocação na memória, e que aí faz com que o processo seja mais fácil. Então, aqui eu coloquei um exemplo ali em cima da importação. Então, a gente originalmente importaria o NumPy direto, você pode importar o NumPy de dentro do JAX, definir uma função. Aqui eu estou exemplificando como é que a gente faz o gradiente da função, né? Então, esse grad e a f que eu passei ali gera dentro dessa variável a função que traz a derivada para a gente. Aqui é como que a gente informa para o Python que é para ele compilar esse código e não interpretar esse código, fazendo ser mais rápido. Isso tudo acontece debaixo dos panos. No nosso Colab não vai ter isso explicitamente, mas é isso que está acontecendo aqui por trás, dentro do nosso processo, dentro do Keras, né? Que é a biblioteca que a gente vai usar. Então, aqui está só um exemplo mesmo, só para a gente entender por que a gente está usando o JAX. E Keras, de sempre, é a maneira mais fácil que a gente tem aí de começar a fazer fine tuning em modelo, mexer com machine learning tradicional também, e a gente consegue, dentro do Keras, estipular qual algoritmo que a gente vai usar por trás, né? Então, a gente usa o pacote do Keras e informa que a gente quer usar o JAX. E aí, configura os nossos parâmetros. Não vou gastar muito tempo aqui falando da família do Gemma, que vocês já estão pós-graduados, com esse time de excelência que está aí falando desde ontem. Então, o Gemma é um dos modelos mais legais do Google, na minha visão.
principalmente por ser open source e também a facilidade com que ele cabe em diferentes níveis de aplicações e lugares que você pode implementar também. Então, realmente muito legal. Por que a gente vai usar LoRa? O meu xará já falou mais cedo, mas a gente vai usar LoRa porque nem sempre a gente precisa atualizar todos os pesos de um modelo para que o resultado seja efetivamente bom, né? A gente parte desse princípio vendo esse paper aqui, que é o paper que introduziu o LoRa. E ele parte dessa tese, ele vai provar essa tese e ele vai trazer dados ali que comprovam isso. E não somente porque é mais rápido, mas porque é muito eficiente também e tem um resultado tão bom quanto se a gente treinasse todos os pesos do nosso modelo em si, né? Então, a gente escolhe o nosso rank, acho que foi 32 que o Pedro colocou, mas eu vou fazer com 4 aqui, se eu não me engano, e aí, à medida que você vai brincando com os hiperparâmetros, você vai tendo um resultado diferente também, né? Muito de IA experimentação. Então, é muita pesquisa, muito teste para você chegar num resultado final, porque não tem bala de prata, né? Então, se vocês puderem abrir comigo esse Colab, a gente vai trabalhar em cima dele hoje, e a gente vai precisar de 2 credenciais. Deixa eu voltar em tela cheia aqui. Foi? Mais alguém? Show. Logo aqui no início, quando você for abrir, você pode vir aqui em chaves, e se não tiver essas daqui, provavelmente não vai ter, a não ser que você já tenha usado, copia aqui do segundo bloco. Tá todo mundo confortável com o ambiente do Colab? Onde clicar? Beleza. Então, vem aqui no segundo bloco, ó, e cola aqui nas suas chaves, aqui do lado, na barrinha, no menu, Gemini API Key, cola aqui esse name e cola o name do Hugging Faces também. Aí você vai, depois de colar, lá no AI Studio, tem a chave aqui embaixo, gerar uma chave no AI Studio e cola ela lá no nosso quadradinho da chave do Gemini API Key. Depois da gente colocar a chave do Gemini API Key, a gente vai lá no Hugging Faces. Se você não tem uma conta, cria uma conta. E você vai na parte de Access Tokens e vai gerar um Access Token. A gente vai colar esse Access Token aqui dentro do nosso Colab. Beleza? Então, a gente tem que ter esses 2 aqui. Tudo certo nesse processo? Alguém precisa de ajuda? Tá bom. Deu certo abrir o Colab? Tá. Então, ó, quando você abrir, desce aqui um pouquinho e vai ter aqui, ó, quando a gente for setar no nosso ambiente, essas 2 variáveis. Aí só copia o nome do dicionário aqui, o nome que está dentro do array, a chave do array, cola ela aqui dentro e cola os valores. Show? Qual parte que vocês estão? Deu certo aí? Tá bom. Enquanto isso, quem já está mais adiantado no processo, já pode rodar a primeira célula. A primeira célula é super simples, a gente vai só baixar as bibliotecas que a gente vai precisar. Aqui em cima está o link do paper, tá? Então, enquanto todo mundo configura, caso vocês tenham interesse de ler, eu super recomendo, é esse paper aqui. Ele vai provar, basicamente, como que a gente faz essa extração de dados de uma maneira legal em um corpus muito grande, que é o que a gente quer provar aqui hoje. E isso é extremamente aplicável, digo por experiência própria, em ambientes enterprise, que você tem uma quantidade de dados muito grande, um jeito de fazer as coisas muito grande dentro dessa empresa, e você precisa fazer um fine-tuning
que vai ser muito mais eficiente do que compilar isso dentro de um prompt e colocar ali para o modelo todas as vezes, né? Esse é o paper do LoRa, que eu já mostrei ali também. JAX, para vocês conhecerem mais, é docs.jax.dev. Keras.io. E é isso. Podemos? Boa. Então, o ambiente do Colab, a gente roda célula a célula, você pode rodar tudo aqui em cima, ou você pode rodar passo a passo, e aí a gente vai inferindo aqui, etapa por etapa, até a gente chegar no final, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai fazer a instalação dos pacotes que a gente vai usar, Keras Hub, Keras, Google GenAI e Datasets. Datasets por quê? A gente está simulando aqui esse ambiente do paper. Qual é o ambiente do paper? Um lugar onde você tenha muitos dados, onde você tenha muita informação e você queira trazer, extrair pares de perguntas e respostas dessa informação que sejam úteis. Então, a gente vai simular isso pegando um dataset lá do Hugging Faces, compilando os dados dele e gerando a partir desses dados compilados. Tá? São dados da Wikipédia também. Então, a gente vai fazer a instalação, isso aqui não deve demorar. Depois, a gente vai importar as bibliotecas que a gente precisa, então a gente importa ali as coisas padrão do Python, a gente importa também as questões do Colab, para a gente pegar as chaves que a gente acabou de setar na etapa anterior. A biblioteca GenAI do Google, por quê? Porque todas as etapas que a gente viu ali no paper, de extração, consolidação, verificação e reescrita, tudo isso a gente vai usar um modelo maior para poder gerar, né? Então, eu tenho de um lado um dado e eu quero gerar outro dado, que é os pares de pergunta e resposta. Então, a gente usa uma LLM para fazer isso no meio. Aqui, se eu não me engano, está o 3.1, mas a gente pode trocar e colocar o que seja da sua preferência ali também. Depois a gente importa o base model do Pydantic, por quê? Porque a gente vai, ao invés de implorar para que a LLM responda algo no formato que a gente queira, a gente vai simplesmente definir, usar uma função que a própria lib do GenAI do Google tem, que é definir a maneira com que você quer o seu output. Né? Então, você define um model no Pydantic normal e ele vai garantir que a gente vá ter esse retorno ali no resultado, né? Quando o meu provider responder para mim ali o meu conteúdo. Logo depois disso, a gente seta as duas variáveis de ambiente, a Gemini API Key Hugging Face Token, e instancia o client do GenAI, da lib do Google. Tudo bem até aqui? Perfeito. Então, você pode rodar essa terceira célula aqui. Essa terceira célula está mostrando para a gente, e é muito importante que a gente rode ela antes de importar o Keras. A gente está setando o nosso back-end para rodar no JAX, e aqui no XLA, a gente está colocando para que ele reserve toda a memória disponível para a gente rodar o noso processo, né? Para que a gente não tenha uma fragmentação de memória no processo de fine tuning ali. Então, a gente bota só porque a gente está fazendo esse exemplo aqui dentro, então, dentro das constraints que a gente tem aqui, assim funciona legal. Então, pode rodar também. Depois disso, a nossa próxima célula vai importar o nosso dataset lá do Hugging Faces. Então, o Hugging Faces, para quem nunca mexeu, é o GitHub dos modelos, como disse o Gus, e existem outras coisas lá dentro também que a gente pode fazer uso, como datasets para fazer treinamento, e não somente isso. O dataset que a gente vai usar aqui, se vocês abrirem ele, vocês vão ver que ele é um dataset de perguntas e respostas já prontas para a gente. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos trabalhar essa coluna de contexto. Então, a gente vai passar por cada título e sentence que tem aqui, então um dicionário que está aqui dentro dessa coluna, e vai aglutinar, para a gente simular um PDF extraído da vida, por exemplo. Né? Então, a gente vai trabalhar esse dataset para que ele fique no formato com que o paper pede. Então, pode rodar isso aqui também. E aqui eu estou colocando um limite de 100, porque senão ele vai fazer muito trabalho aqui, existem muitos dados, a gente quer limitar. E a gente vai definir a função que vai fazer o parse desses documentos aqui, que vai, então, trazer para a gente o formato que a gente precisa para trabalhar esse dado. Então, se você vê aqui, ele vai cortar o array no limite que a gente quer, vai passar por cada um desses itens e vai fazer o append aqui dentro dessa parte de docs, os títulos e sentenças que estão dentro daquela coluna de contexto do nosso dataset. Então, a gente tem aqui no final do dia um outro dicionário com as informações de ID do documento, as informações que são deles ali já proprietárias, o question and answer, e a aglutinação do contexto em si que a gente fez aqui, que vai ser essa grande string que a gente vai usar.
Depois disso, a gente define esses dois models aqui, do Python tradicional mesmo, então define o par de pergunta e resposta e uma lista de perguntas e respostas. Então, a gente instancia essas duas coisas, porque na nossa função auxiliar, que vai chamar o GNAI, a libGNAI, ela vai utilizar desse model para poder formatar a resposta do modelo, uma vez que a gente vai trabalhar aqui 4 vezes a geração de perguntas e respostas. Então, a gente precisa ter isso de uma maneira mais assertiva. O modelo que a gente vai usar aqui é o 3.1 Flashlight, bem rapidão, para a nossa demo. E aqui dentro, ó, e aí vocês falaram de ADK ontem, né? Quem veio ontem ouviu de ADK também. No ADK tem como a gente colocar um output schema, tem como mostrar como que a gente quer também o retorno do que a gente está pedindo ali dentro. Da mesma forma dentro dessa lib. Então tem certas coisas que é padronizada dentro do Google, e isso é muito legal porque facilita muito. Aí você só trata o retry daquilo ali, porque se a validação, se o modelo por algum acaso retornar algo fora do formato, você tem que fazer o tratamento, né? E fazer o retry ali, se for o caso. Temperatura está no 0.3, não precisa ser tão alta assim, para a gente quer algo mais certeiro, de acordo com o documento. Então, quanto menos para a gente nesse cenário aqui, melhor, né? Então, pode gerar, pode rodar a célula 6. E aí agora a gente vai começar de fato a primeira etapa que o paper apresenta, que é a extração em si. E é bem simples, ó. O prompt que eu estou passando é, dado esses dados da Wikipédia aqui abaixo, você extraia os fatos principais, gerando pares de questões e respostas. E aí ele traz uma instrução ali para consolidar também toda a informação em fatos compreensíveis, né? E passa o documento. Então, a gente vai passar por cada um desses documentos que a gente gerou no nosso dicionário principal e vai fazer essa geração. Pode apertar. Se demorar um pouquinho, é que ele vai fazer 100 vezes isso, que é o nosso slide de documento, né? Mas pode gerar. Até aí, gerou para vocês, sem problema? A API aqui do Gemini funcionou, datasets baixou, bonitinho? Perfeito. O Hugging Face está com problema com o RP, quando todo mundo tenta acessar ao mesmo tempo, ele bloqueia. Não baixou o seu, né, então? Ah, tá certo. É? Eu tava Na anônima funciona? com problema da... Vou gerar o token. Tá. Beleza. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer aqui, e essa é diferente das demais, ó, a gente não está gerando coisas novas. Se vocês repararem aqui em cima, ele vai iterar, não nos documentos agora, ele vai iterar nos pares extraídos acima. Então, a gente vai rever as questões que a gente acabou de gerar para ver se não existe alguma informação que esteja faltando. Né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, ele vai olhar para a questão e vai ver, essa questão ela pode ser entendida sem nenhum contexto adicional? Se não precisar, a gente vai conseguir com essa questão, com esse par que a gente gerou. Se precisar, a gente vai fazer a reescrita, baseada em quê? Baseada no documento em si. Então, a gente passa o texto original, pegando o dicionário de novo, para que ele possa fazer essa reescrita caso essa questão tenha sido gerada sem o contexto necessário para que ela seja compreendida. Beleza, tirando essas duas etapas, as outras duas a gente vai gerar de novo olhando para os documentos. Então aqui a gente volta na célula 9 a iterar sobre os documentos e vai buscar entidades, ou seja, nomes, empresas, instituições, o que você tiver no seu documento que seja considerado uma entidade. E aqui, cada uma dessas etapas você deve adaptar para o contexto da empresa ou do problema que você está solucionando, né? A qualidade do nosso sistema no final é diretamente proporcional à qualidade dos dados extraídos e que a gente vai usar para poder fazer o fine tuning, né? A grande mágica não é fazer esse processo, mas sim a qualidade do que a gente está colocando ali dentro. Célula 9 a gente rodou. Posso ir para a 10? Boa. A 10, a célula 10, ou step 5, ele vai pegar todos os documentos, vai aglutinar e vai pedir para que ele gere questões que sejam cross, esses documentos, né? Então, informações que estejam em um, mas não estejam em outro. Então, ele gera perguntas que não são viciadas, né? São perguntas que têm contextos separados.
porque a gente quer também fazer um treinamento que não seja muito focado no meu contextozinho ali de cada documento, de cada informação que eu tenho, mas que eu consiga gerar coisas correlatas também para que o aprendizado seja um pouco mais inteligente. Nessa etapa aqui, se o seu corpus for muito grande, talvez você possa ter outra estratégia para fazer isso aqui, porque pode quebrar, né? Porque é muito dado. Então, às vezes, você divide isso em mais de uma etapa, ou vê alguma forma de segmentar isso, agrupar isso e fazer por grupos. E aí tem várias estratégias, né, que a gente pode aplicar para poder fazer isso. Pode até, inclusive, usar um pouquinho do que o Raptor fala, né? Você pode agrupar, sumarizar e, de repente, fazer dos sumários, ou então dos grupos que você definiu. A gente pode usar a criatividade aqui para fazer isso. E depois, a célula 11 vai combinar, então, todos os pares de perguntas e respostas que a gente gerou, através das etapas anteriores, e até aqui termina o que o paper estava dizendo, e vai usar para poder fazer o treinamento. Então, a gente tem um total aqui de 951 exemplos para a gente poder treinar o nosso modelo, e aqui está tudo muito rápido, a gente vai treinar por uma época só, a gente vai diminuir o rank do LoRa bem baixo, para a gente passar... para a gente conseguir executar isso aqui dentro. Eu queria que vocês executassem a 12 para mim, essa etapa de carregar o modelo, e aí eu queria que vocês reparassem, me dessem um ok se rodou certinho, e reparassem na quantidade de parâmetros treináveis aqui embaixo, se para todo mundo está aparecendo esse. Se vocês conseguem visualizar, se não dá nenhum erro, se está tudo certo. Deu? Legal. Então, agora a gente vai tirar a prova de que diminuindo o rank, a gente realmente diminui a quantidade de parâmetros que a gente vai treinar, fazendo o treinamento ser mais rápido. Então, a gente vai na próxima célula colocar o valor do rank que a gente quer. Nesse caso aqui eu coloquei 4. E depois, quando a gente faz o print do .summary aqui, vocês podem reparar que a quantidade de parâmetros treináveis diminuiu drasticamente, né? Então, existe toda também uma ciência, uma lógica para você saber o tamanho do rank que você vai usar, como você vai usar. E aí, é hipótese, né? Você vai testando, vai fazendo o seu harness aí, o seu algoritmo de eval do seu processo inteiro para poder definir se está ficando melhor ou pior do que, né, as outras alternativas. Depois que a gente mostrou e colocou o nosso rank aqui que a gente vai usar e conferiu que os parâmetros diminuíram, a gente vai definir algumas coisas aqui. Primeiro é o sequence length, para não estourar também nossa memória, para controlar aqui dentro. Então, a gente define esse valor para o nosso teste, define que a gente vai usar o ADAM-W para poder fazer a otimização dentro de todas as curvas que a gente vai precisar nos cálculos ali dentro. O learning rate também coloca um valor menor. Esse weight decay ali, ele é como se fosse uma penalidade dentro do treinamento, para não ficar viciado em alguns certos tópicos, e a gente vai fazer também a exclusão de alguns outros que não vai ser aplicada essa penalidade, que é esse bias e o scale ali dentro, né? Depois, a gente faz gema underline lm, aqui em cima a gente definiu essa variável pelo Keras, ó. Então na célula 12 eu defini gema lm aqui dentro, trazendo do Keras Hub, que foi de onde eu, né, carreguei o meu modelo, HF aqui para vir do Hugging Faces, da chave que eu setei lá dentro também. Então, eu coloco o dot compile, defino o loss aqui, que vai ser cross entropia normal, from logits para usar o softmax que a gente tem no final, e faz a definição. Então, aqui tem só uma explicaçãozinha do que ele vai fazer por trás dos planos, porque eu fiz aquela intro falando do JAX, mas não tem ponto .git aqui, não tem aquelas coisas que eu mostrei naquele slide, mas isso tudo acontece por baixo dos planos e faz com que tudo seja muito mais rápido. Deu para executar até a 14? Não? Ah, você vai ter que autorizar no Hugging Faces para usar esse modelo. Ele te deu uma URL aí? Que é o modelo lá, entra lá e aceita um termo, que aí já vai. Eu dei até um antes ali no step 13, depois do 5, combine all que pairs, O combine? No 11? O que o seu deu? parece que não jogou o passo de trás, não é isso? Deixa eu ver. Tá vermelhinho, só que de cima não rodou, então assim? É isso mesmo. Tá falando que não tem o que é a cross, então provavelmente isso aqui não rodou. Como ele não tá com verdinho, é porque ele não rodou, então a gente roda essa... Deu certo? Era a autorização. É. Aí você vai por onde? Você vai pelo volta que a gente fez? Ele dá um link no Face, você chega aqui e ele fala. Ele ficou rodando, ficou 2 minutos para rodar um.
Vamos esperar um pouquinho. Ele vai rodar, e aí quando ele terminar, é porque são várias, né? Aí ele vai... Isso, agora pode rodar o de baixo. Foi? Beleza. Quem tiver problema de autorização no Hugging Faces é porque, para esse modelo, a gente precisa aceitar um termo lá que o Google requer. Então, caso isso aconteça, vai ter um link, é só clicar, autorizar, rodar a célula de novo. Hã? É. Show. Perfeito. Então, tudo certo até aqui? Boa. Então, vamos descer. Todo mundo executou a 14, definiu o sequence length aqui, tudo certinho. Então, agora você pode rodar a célula 15, que é a que vai demorar um pouquinho. E aí você pode testar a quantidade de épocas que você quer, dependendo do tempo que você tenha, fazendo a inferência desse modelo. Aqui eu coloquei uma para ser bem rápido. E aí você pode gerar. Todo mundo conseguiu apertar? Está vendo a barra de progresso seguir? Sim, sim. Boa. E aí, enquanto ele roda, a gente vai começar a definir as funções auxiliares que vai provar o funcionamento do final, lá do nosso paper daquele print que eu mostrei, que é um modelo executivo, um modelo fine-tunado, que é o que a gente está fazendo agora enquanto eu explico aqui, e aquelas funções que vão pegar a carry que o modelo principal gerou, que a gente chama de modelo executivo, que vai extrair, vai transformar essa carry única em 3 subcarries, vai enviar isso para o nosso modelo de memória, e esse retorno vai voltar para o modelo principal, e a gente vai, por fim, retornar uma resposta para o usuário. Né? De vocês terminaram? Ou ainda está rodando? Está rodando? Beleza. Se alguém der algum erro aí, me fala, tá? Boa. Timeout. Deixa eu ver. Já foi a quarta vez que eu não dei. Deixa eu só ver essa. Tá na 44. Legal. Às vezes acontece. Foi? O seu deu certo? Aqui eu já atualizei. Tá. É que ele está baixando o modelo, então demora um pouquinho essa parte. Boa. Então a função que está ali no topo, ó, que a gente vai definir ela aqui agora, que é essa Carry Memory Model, vocês podem ver que o prompt está seguindo uma formatação de tags um pouco diferente ali. Por que a gente está usando essa formatação? É a formatação que está nas docs, aqui dentro de como o Gemma foi treinado, né? Então, a gente vai sempre tentar otimizar para o que a documentação do modelo está mandando, para que a gente consiga o máximo de acurácia dentro do que a empresa que o treinou fez. Então, a gente vai aplicar a mesma coisa aqui. Então, a gente coloca o start of turn ali, coloca o user e vai colocar todo o conteúdo para poder fazer a carry para esse modelo de memória, né, que é o nosso modelo fine-tunado. Aqui eu não estou salvando o peso, eu vou só inferir mesmo o resultado, mas vocês podem salvar, como o meu xará já falou também. Então, vocês podem trabalhar isso de várias maneiras diferentes. O propósito aqui é mostrar que a gente consegue ter uma abordagem bem melhor, bem mais rápida, com um modelo excelente. Olha aqui que eu estou usando o Gemma 3, não é nem o 4, que é infinitamente melhor, para poder resolver um problema que às vezes traz muita dor de cabeça em Enterprise, por exemplo, que é você ter todas as regras, a maneira de fazer as coisas ao avaliar alguém, por exemplo, ou alguma coisa usando uma LLM, né? Então, existem muitos custos escondidos que a gente consegue solucionar usando um modelo open source e fazendo uma estratégia parecida com essa daqui, né? E o RAG, ele nem sempre é a bala de prata. Não existe bala de prata, na verdade, né? Mas existem muitos problemas que a gente consegue solucionar, que o RAG traz, que a gente consegue fazer com Fine Tuning aqui, né? Deu certo? Boa. Então, pode definir essa função. Aqui, o que ele está fazendo é muito simples. Aqui, a gente está passando também o nosso top K, de tudo o que a gente quer, o retorno, tudo bonitinho, tudo que a gente já falou aqui. Pode definir essa função. Oi? Chamou? Boa. Depois, a gente vai definir aqui também mais um model, usando o base model do Python, porque a gente vai fazer uma carry para o nosso modelo executivo, que é o que a gente está usando aqui, que é o mesmo que a gente usou para extrair os pares de perguntas e respostas, que é o Gemini 3.1.
Então, a gente define aqui o model, define essa função aqui, a gente está chamando ela de Stage 1 Grounding, porque ela vai pegar a query que o modelo principal trouxe, vai extrair dessa query três subquestões, algumas subquestões que façam sentido, que a gente consiga mudar a forma de perguntar, mas querendo dizer a mesma coisa, e a gente vai retornar esse dado em um dicionário, a gente vai retornar essas três questões extraídas. Guarda isso, que vai fazer sentido daqui a pouco quando a gente chamar essa função. A gente define essa outra função aqui, então a gente pula do estágio 1 para o estágio 3. Nessa daqui, a gente está fazendo uma síntese de quê? Das respostas do modelo de memória para as três subqueries que foram enviadas na etapa anterior, né? Então, a gente recebeu a query, a gente dividiu, a gente fez a pergunta para o modelo de memória e a gente agora pega essa resposta e sintetiza para poder retornar ela para o modelo principal. Então, é isso que esse Step 3 está fazendo aqui dentro. Ele pega essas questões e respostas do nosso modelo de memória e faz uma sumarização ali dentro, né? Faz essa sintetização ali dentro. E aqui, o pipeline todo, que é bem mais simples. A gente define uma função, que é o memo inference, que dá nome ao paper. A gente cria as subquestões, usando aquela função que a gente comentou ali agora, Executive Stage 1. A gente deixa dessa forma aqui, a gente abre esse dicionário, abre esse set aqui dessa forma, faz um for nas subquestões, pergunta para o memory model aquela questão e guarda aqui, né, no meu hash map, as respostas, né? Colocando aqui a pergunta e a resposta. E depois a gente passa todas essas respostas que foram inferidas lá do nosso modelo de memória junto para essa etapa 3 aqui que a gente criou acima, que vai fazer a síntese. E aí a gente tem o retorno final. Então, se você quiser, pode rodar essa daqui e rodar essa última célula aqui. Não costuma demorar muito e você vai ter o resultado bem semelhante a esse aqui. A gente consegue ver qual é a questão que foi feita, a resposta é original, porque lembra que o dataset ele tem também as respostas em si, né, que a gente está esperando ali dentro. E aqui ele vai mostrar quais foram as subqueries que ele splitou, aquela query principal, e as respostas que o Memory Model trouxe para a gente. E no final, a gente vai ter a resposta objetiva, né, que foi feita depois de todo esse pipeline. Esse exemplo aqui e esse dataset aqui é muito específico, é muito simples, a forma com que a gente aplicou aqui. Mas isso tem muito poder dentro de uma aplicação real mesmo, com muitos dados e muitos domínios. Repito que um dos mais fortes é ESG também, onde você tem muitos indicadores, muitos nomezinhos familiares ali, às vezes para você trazer esse contexto a nível de prompt, é muito complexo e o modelo acaba se confundindo. Então, se a gente tem nas mãos um modelo que é muito bom e que a gente consegue fazer fácil essa prototipação, porque é claro que todos vocês entendem que no dia a dia a gente tem que entregar uma solução rápida, então não vai ter tempo de pesquisa tão grande assim para você fazer um super treinamento e mostrar um resultado. Dessa forma aqui, com um collab, você consegue aglutinar os dados ali que você tem na mão da sua empresa, não precisa ser todos, pode ser um dataset maior com que você tem acesso, faz a POC, mostra e consegue inferir. Você pode fazer o deploy disso daqui depois também, você pode aplicar em N outras etapas de outros pipelines menores também, não necessariamente o que esse paper está pedindo, mas você consegue substituir e cortar muito custo. Muito custo. Não só de não ter essa informação num pipeline de RAG tradicional, mas de você ter o controle desses dados dentro da sua empresa também, né? Que é muito interessante para grandes áreas aí de negócio como finanças, jurídico também, medicina até eventualmente. Então, a proposta desse paper é justamente mostrar isso. Alguém deu algum erro para alguém ou está tudo certo aí? Ah, tá bom, beleza. Então, o propósito é mais ou menos esse, é mostrar para vocês que a gente consegue prototipar de uma forma muito simples, usando um back-end extremamente aprimorado, que é o JAX, feito para essas placas que a gente tem hoje rodando e que a gente tem disponíveis para nos auxiliar da melhor forma possível, de uma maneira muito fácil, e resolver um problema que muitas vezes é muito complicado. Tem um problema que se chama case, deixa eu ver se eu consigo achar aqui enquanto roda. Tem esse paper aqui, ele
não é tão antigo, mas eles tentam resolver um problema que é um problema de entidade semelhante. Então, você está trabalhando num domínio onde você tem muitos nomes parecidos, muitas coisas similares, mas que têm significados diferentes. E como que você aborda isso num sistema agêntico ou num sistema que envolve AI, né? E eles trazem uma estratégia de aprimorar os metadados do seu chunk que você faz a vetorização ali e armazena, né? No VectorDB. Mas esse é um problema que a nossa abordagem de hoje pode resolver de uma maneira muito mais rápida e muito menos complexa, através desse processo de extração. Então, aqui tem muitas coisas, tem duas coisas que precisam ser muito bem definidas. Que é todo esse pipeline de extração de dados e processamento de dados. Cada etapa dessa tem que ser muito bem planejada, muito bem feita. O prompt em si, o modelo que você usa, o dado que você selecionou. E a etapa mais simples de todas, que é fazer o treinamento e fazer o deploy desse modelo, ou colocar ele onde você quiser, de fato, né? Então é isso. Não sei se existem algumas dúvidas. Acho que eu terminei antes do tempo, então acho que a gente tem. Manda. Uma coisa que eu vi que está demorando mais tempo é que está sem TPU. E esse contrato é PV6. Sim. Então, como está sem TPU, demora um pouco mais aqui para a gente. O que eu ia perguntar uma vez que eu treinei esse modelo, eu quero atualizar, o que eu faço? Você pode fazer você pode fazer esse processo inteiro de novo, ou você pode, se for muitos dados novos e que não tem correlação, você pode só treinar em cima, né? Agora, se todos os dados se atualizaram, você talvez tenha que fazer esse processo todo. Um exemplo de uma documentação de software, que eu atualizei uma tela ou uma função. Eu não sei se talvez documentação de software seria um use case ideal, porque muda muito. Talvez o que a gente usa muito dentro de alguns clientes, dentro da IBM, por exemplo, são processos internos que são engessados por anos. E a gente consegue compilar isso. Agora, se muda muito, talvez não seja o ideal, eu acho. A não ser que seja muito pequeno. E se o dado não estiver tão bem escrito, eu aumento a temperatura do modelo? Que vai Corre ler? o risco dele alucinar alguma coisa ali se você aumentar. Eu acho que aí feature engineering, né, do machine learning tradicional, a gente precisa enriquecer melhor esse dado, mas com outros dados verdadeiros, porque senão corre o risco dele inventar. Na hora que você passa ali para pergunta na etapa que verifica se tem todo o contexto necessário para responder a pergunta, ele pode trazer um dado que não estava lá, porque não tem dado, porque o dado é pouco. Né? A parte mais complexa é justamente achar os melhores dados, né? No treinamento de qualquer modelo. Oi, tudo Oi. bom? Só queria, lá no início da tua fala, tu comentou sobre as entidades. Eu queria que tu esclarecesse um pouco mais sobre esse tema. Existe possibilidade? Claro. Nessa etapa aqui, né, que a gente faz a extração das entidades? Isso. Boa. Vamos supor que você está analisando um documento jurídico que tem, sei lá, 50 partes. E aí você gera perguntas e respostas para essas 50 partes. Você quer também que o modelo seja capaz de responder o que aquela parte exatamente significa sozinha. Por exemplo, o que a parte X é, e não somente o que ela fez, o que ela agiu. Então, você vai passar isso para uma LLM. Você vai passar ele vai pegar o contexto inteiro. A gente está partindo do pressuposto que no teu documento tem a descrição da parte toda. A gente está partindo do pressuposto que você tem um documento rico. Se esse documento não está rico, a gente precisa enriquecer, porque vai faltar dado, vai faltar insumo. Então, talvez, se a gente trabalha com um dado que não é tão rico, adiciona uma etapa de enriquecimento. Então, por exemplo, eu vou pegar um documento que contém IDs de clientes e vou anexar ali dentro ou substituir esses IDs pelo nome do cliente buscando de um banco de dados meu, por exemplo, antes de eu fazer esse treinamento nesse documento. Então, enriquecer, normalizar também coisas que estão em diferentes formatos, faz total sentido nessa aplicação. Mas quanto mais rico, melhor. Esse é o cenário perfeito. O dado perfeito nesse processo aqui gera um resultado maravilhoso. Exatamente. Tudo que faltar, a gente enriquece esse dado de outras formas possíveis. Mais alguma? Nenhuma? Então, vou deixar aqui para vocês. Alguém quer o slide? Que eu já compartilho aqui, se vocês quiserem. Ó. É só baixar. Oi? Perdão, desculpa. Passo 4 está rodando até agora, é isso?
Ah, deixa eu ver. Vou ir olhar para você. Vou só colocar o QR Code do slide. Vê se dá para abrir, gente. Ou se está muito ruim. Senão eu troco. Ai. Vamos ver. Uhum. Ah, tá. Isso aí você vai ter que rodar de novo. Nesse momento, esse erro aqui é porque ele está tendo uma quantidade de requisições muito grande, aí ele dá esse resource exhausted aqui. Mas aí você pode tentar. Porque aqui a gente está rodando, cada etapazinha dessa aqui está rodando minimamente 100 vezes os pares de perguntas e respostas, né? Então, pensa que aqui em cima você gerou 100, mais 100, mais 100, e aí dependendo da forma como que você usa a API, às vezes ele dá essa limitação. Tenho que Pôr de novo. Vou até colocar aqui, vamos ver. Não, só aqui. Não, ele fica salvo. O bom do Colab é isso. Se der um erro na célula que você está anterior, não perde. Você pode só executar ela. Se você quisesse, por exemplo, deletar e colocar outra coisa, todo o contexto das células anteriores estava mantido. Imagina, deve funcionar. Senão ele daria outro erro. Uma outra coisa que você pode fazer, talvez, caso persista, é ao invés de deixar 100 lá, pôr 50, só para você completar o processo todo. Lá em cima, quer ver? Sobe lá. Pode subir. A gente vai definir uma constante aqui, ó. Pode subir, pode subir, pode subir. Isso, exatamente. Porque aí ele vai tentar menos vezes. Exatamente. Mas num cenário que você vai fazer isso com frequência, você não vai ter esse erro. onde você vê que documentos eles estão lendo? Aqui, ó. Eles estão vindo desse dataset. Você copia para mim esse nome? Vem aqui no Hugging Faces. Pode colar ele aqui, ó. Cola aqui sem dar Enter, só pra gente... Hotpot, que é aqui, ó. Esse aqui, ó, datasets. Isso. São pares de perguntas e respostas que ele extraiu da Wikipedia. Só que o que a gente faz? Arrasta aqui para o lado. A gente vai usar essa coluna de contexto aqui para aglutinar esses dados em uma string gigantesca. Que aí a gente está simulando como se fosse uma extração de um PDF da vida, entendeu? Porque como a gente eu não peguei um dataset que só tinha o texto, a gente faz essa transformação. Imagina. A gente mudou ele mudou para GPU e tá voando. Tá indo embora. Então, nossa, tá bem rápido Tava mesmo. dando 9 horas antes, agora vai dar 4 minutos para rodar aqui. O Fine Tuning. Boa. Aí tem que mudar lá em cima, senão a galera não vai conseguir rodar. Qual que você colocou? Eu botei o GPU T4. Você assina o Pro? Não, de Não? graça. Normal? Aqui, ó. Não é Aqui, Pro. ó, é o de graça. GPU T4, E tá. tem o TPU D5. É. Alguém deu erro também para rodar? Por conta da placa que você selecionou? Se tiver dado, é só mudar para T4. Deu certo acessar o slide? Sim? Boa. Então, eu vou deixar aqui também as minhas redes sociais, caso vocês queiram seguir. Tá aí o meu LinkedIn, Instagram e o GitHub também. Lá no GitHub tem tem outros collabs que fazem coisas semelhantes, que vocês podem olhar também, material pronto. A ideia aqui é que você possa baixar isso, jogar no teu computador, fazer com seus dados e apresentar na segunda-feira de manhã e trazer um resultado super legal para o time. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui numa tarde de sábado. Muito obrigado, Lu, pelo convite. Foi excepcional estar aqui, é um prazer imenso. Muito obrigado. Boa. Boa, show de bola. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, meu camarada. Muito bom. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer 15 minutinhos de coffee break, certo, Paula? Então, já está tudo arrumadinho lá fora. A gente pode dar uma respirada, tomar um café, comer um treco e a gente volta em 15 minutos, beleza? Valeu! Eu tô acabando de fazer um lábio que eu vou mostrar.